castelo forte é o nosso Deus. É só alguma coisa assim, excepcional, para convidar um velho decrépito, de 76 anos, jubilado, 46 de ministério pastoral, na Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu amo minha igreja. Nasci, me criei e me tornei ministro desta amada igreja, mas principalmente e primeiro de Cristo. Mas eu devo dizer que também passei por essa mesma crise. E que esses livros também me ajudaram. Então, eu só passei o que eu tinha experimentado. Conhecer os puritanos, que viveram no século XVII, tanto na Inglaterra como na Nova Inglaterra, foi algo assim maravilhoso e que me fez descobrir os nossos símbolos de fé, porque foram eles que escreveram, lá no século XVII. Infelizmente, as nossas igrejas têm escanteado a confissão de fé, o catecismo maior, o breve catecismo, especialmente estes três, e lamentavelmente deixaram também de lado o diretório do culto de Westminster. Nós só perdemos com isso. Eu, depois de já no ministério há muito tempo, vim descobrir estes documentos, passei a admirá-los e a dar graças a Deus por esse tesouro, não porque haja alguma coisa assim especial neles, senão a fidelidade às Escrituras. Os nossos símbolos de fé são a expressão fiel do que ensinam as Escrituras. Então, é um instrumento que a graça de Deus concedeu à nossa igreja para nos levar ao ensino das Escrituras sadio, a sã doutrina, que nos sustenta na fé, na nossa jornada cristã, e que faz com que a igreja fique firme na fé reformada, fé bíblica, fé conforme é a verdade em Cristo Jesus. E suporte todo o vento de doutrina, essas heresias que têm soprado sobre a igreja e a têm feito desviar do seu rumo. Então, eu quero encorajar vocês a procurar os símbolos de fé. Confissão de fé, catecismo maior, breve catecismo. Comecem a ler, comecem a estudar, quem sabe fazer o culto doméstico junto com a família. Hoje nós já temos estes símbolos todos comentados, que auxilia muito na compreensão da doutrina. Então, deixo essa exortação aqui, um Hélio Pastor, para vocês. Foi uma bênção para mim, foi uma bênção para o reverendo Wendel, certamente será uma bênção para você também. Mas, meus irmãos, eu gostaria de, nesses dias que vamos estar aqui, se o Senhor permitir que concluamos e cheguemos ao fim, no domingo à noite, eu quero trazer o ensino da palavra de Deus sobre o Evangelho. Você diz, mas pastor, eu estou cansado de ouvir o Evangelho. Evangelho, eu queria alguma coisa. Olha, deixe-me dizer, você não está cansado porque você, na verdade, talvez nem conheça o verdadeiro Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, da nossa geração,
recebemos um outro evangelho, um evangelho centrado no homem, infelizmente. E o fruto disso é lamentável. O resultado disso para a igreja é muito triste. Eu diria, é o retrato do que vemos nas igrejas em geral, é o resultado de um evangelho defectivo. Eu gostaria, então, de trabalhar nesta área com a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, e nós pudéssemos restaurar este evangelho que foi pregado pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus, pelos apóstolos, pelos reformadores, mas que com o tempo foi esquecido. Eu quero começar hoje abrindo no texto de Isaías, no capítulo 6. É muito conhecido esse texto, mas, evidentemente, eu vou trazer outros textos para nós trabalharmos os termos integrantes desse Evangelho da Graça. Isaías, capítulo 6. Eu vou ler até o verso 7. Mesmo sentados, ouçamos com interesse, atenção, em espírito de oração, reverência, amor, a leitura da palavra de Deus, que é inerrante, autoritativa, mais que suficiente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Até aqui, que Deus queira por sua graça nos abençoar. Vamos orar. Vamos curvar nossa fronte. Nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso de Israel, Senhor dos céus e da terra, Deus temível, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Humildemente, Senhor, nos colocamos diante de Ti, com temor e tremor, porque sabemos que Tu és Deus Santo, Santo, Santo. E nós, ó Deus, pecadores, indignos, miseráveis, Senhor, tem misericórdia de nós. Vem, Senhor Deus, por Tua misericórdia e graça,
falar ao nosso coração e corrigir toda noção errada que aprendemos e ouvimos a respeito do Evangelho, de quem Tu és, de quem nós somos, de quem é a pessoa de Cristo e a Sua obra. Meu Deus, tem compaixão, vem nos ajudar. Nós cremos que esta é uma hora, é um momento de reforma, de que o Senhor visite a Tua igreja, traga aqueles que são Teus para a verdade conforme ela é em Cristo Jesus. Firma os nossos passos nesta verdade. Opera, Senhor Deus, através deste Evangelho poderoso, porque o apóstolo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, Senhor, esse Evangelho que está aí, só nos dá vergonha. Só tem misericórdia, Senhor, socorre-nos. Eu sei que nós não merecemos que Tu nos visites, não merecemos que Tu nos fales. Somos uma geração má, perversa, adúltera. Nós respiramos a iniquidade e só o que ofende e entristece o Senhor. Até mesmo os cultos não agradam ao Senhor, porque, como diz o Senhor mesmo aqui neste livro do profeta Isaías, que o Senhor está cansado de ouvir o estrépito dos nossos cânticos. Comparecemos diante do Senhor, mas, ó Deus, trazemos conosco iniquidades no nosso coração, e o Senhor diz: não posso suportar iniquidade associado ao ajuntamento solene. Então tem misericórdia de nós, Senhor, ajuda-nos. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Se o Senhor não fizer, nada acontecerá. Mas, Senhor, pelo amor que Tu tens a Ti mesmo, pelo zelo que Tu tens da Tua glória, pelo zelo e amor que Tu tens ao Teu bendito Filho, que não morreu em vão, opera, Senhor, em nós e começa algo muito especial na nossa vida, que nos salve desta geração perversa. Tem compaixão, em nome de Jesus, para a Tua glória, amém. O primeiro tema integrante do Evangelho é Deus e a sua glória. Deus e a sua glória, sua santidade, sua vontade soberana, seus propósitos, seus desígnios e juízo. É assim que a palavra de Deus apresenta o Evangelho,
centrado em Deus, um evangelho da soberania de Deus, que na eternidade escolheu, antes que houvesse qualquer coisa, homens, mulheres, crianças, que Ele amou, mesmo sabendo que ao criá-los iriam pecar, mas Ele separou para serem seu povo e noiva do seu Filho. Ele escolheu soberanamente. Ele não dá satisfação e nem explica por quê. Nós não temos na Bíblia a resposta por que Deus predestinou uns para a salvação e outros preordenou para que morressem nos seus pecados. Não há explicação. A Bíblia apenas diz que Ele tem direito de fazer isto e é justo ao fazer isto, e diz que é beneplácito de sua vontade, pelo muito amor com que nos amou. Meus irmãos, o Evangelho fora disso é uma distorção humana que trata a glória de Deus, compromete a glória de Deus, e enche a bola do homem e a sua soberba. Veja que o texto apresenta Cristo assentado num alto e sublime trono, segunda pessoa da Trindade, e descreve a glória que foi revelada, que podia ser assimilada, porque é muito maior a glória de Cristo, ao profeta que estava no templo, que é Jesus. Nós sabemos pelo Evangelho. Se você abrir em João, no capítulo 12, versículo 40, deixe-me ver, João, capítulo 12, veja o que diz aqui o evangelista, no versículo 41. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Veja, ele dá uma citação aqui de Isaías, e disse que Isaías disse isso porque viu a glória dele, de Cristo. Então, o Evangelho tem que ser apresentado ao pecador do ponto de vista desta glória de Cristo, que é Deus, assentado num alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, criaturas santas, puras, mas que não eram suficientemente puras diante da pureza e da glória de Cristo. Tinham 2 asas para cobrir o rosto, porque não tinham como suportar
brotar a glória ali da sua santidade, da sua pureza, o brilho da sua glória, e com duas cobriam os pés, também um sinal de esconder o que não era suficientemente puro e santo diante daquele que estava no trono. E com duas voavam, prontos para atender qualquer gesto do seu mandar. E veja, a glória tomou conta de tal maneira que o edifício se encheu de fumaça, como num Shekinah. Os serafins clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E então, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Quem é Deus? Quem é Deus? Nós vamos pregar o Evangelho de Deus. E aí nós presumimos que o pecador sabe quem é Deus, mas ele não sabe quem é Deus, coisa nenhuma. A ideia que os pecadores têm de Deus é de um Papai Noel, um velhinho assentado lá no trono, bondoso, pronto para dar presente para todo mundo. Eles vão dizer: tudo vai dar certo no final, Deus é bom. Ele não vai jamais mandar ninguém para o inferno. Você já ouviu? E até crente diz isso, viu? Eu já vi crente dizer: Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa vai sozinha. Sozinha nada, Deus joga no inferno. Lá em Mateus 10, 28 diz: não devemos temer quem faz mal ao corpo, devemos temer quem faz mal ao corpo e joga a alma no inferno. É Deus. É Deus. Então, como é que a gente ouve a pregação do Evangelho distorcida? Ai, Deus é amor, Deus ama você, Jesus te ama, Jesus ama você. É só assim que a gente ouve as pessoas evangelizarem. É verdade, Deus é amor, mas não é assim que se começa a evangelizar. Pelo menos não é esse o exemplo das Escrituras. Se você pegar o folheto maior de todos, que é Romanos, e abrir logo a primeira página do folheto, você vai ver no capítulo 1, verso 18: a ira de Deus se manifesta sobre os homens. Porque o pecador precisa entender que ele está numa situação complicada diante de um Deus santo. Está mesmo. Mas você veja que lá em João, o mesmo evangelho do capítulo 3, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo? Deus amou. Isso é, de fato. Mas aí você termina o capítulo, no verso 36, diz assim: aquele que tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Como é que você diz para uma pessoa que a ira de Deus permanece sobre a cabeça dele? Jesus ama você. Então você veja que tem alguma coisa errada.
nós temos que apresentar para os pecadores quem Deus é, a sua glória, na sua majestade, de que Ele é puro, santo, santo, 3 vezes santo, e que é justo. Ele é justo porque é santo. E se é santo, ele tem que ser justo. Esse é o problema. Que Deus tem que ser justo. Justo juiz, que não terá por inocente culpado, diz a nossa confissão de fé. Não terá por inocente culpado. Então, como é que a gente vai contar uma historinha de carochinha, meu querido? Se você está pensando que Deus é esta bondade, que não liga muito para os seus pecados, que não... olha, isso não é evangelho. Isso não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que o pecado suscita a ira de Deus. O profeta sabia disso. Ele sabia o que estava escrito no Salmo de número 7. Ele conhecia os escritos, a lei, então ele sabia. No capítulo 7, versículo 11, diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Veja, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Ele está sentindo indignação agora. E tem seu arco. Jonathan Edwards, quando pregou o seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, fez assim, pegou assim o arco, está apontando para a sua cabeça agora, suas setas inflamadas. Um repórter que assistiu à pregação desse sermão, relatou que ele fez isso. Então aí a gente entende a reação do profeta, que ele sabia tanta glória, tanta indignação, por causa dos seus pecados. Veja o que diz o verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que coisa! O profeta foi tomado de tal convicção de pecados, sabe, as suas misérias e podridão afloraram, vieram à tona, encheram a sua mente, e ele se sentiu como um imundo. E diante da glória que foi manifesta aos seus olhos, então ele entrou em pânico. Ai de mim, eu tenho que perecer, Deus tem que me matar agora. Se ele é santo, ele tem que ser justo, e se ele é justo e santo, eu não posso escapar, ou então ele não é santo nem justo.
Então, querido, se põe no lugar do profeta. Você não tem que dizer isso também? Sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu estou vendo aqui pelas Escrituras que Deus é santo, santo, santo. Não era agora para gritarmos, clamarmos, ai de mim? Mas o evangelho que nós ouvimos não nos leva a esse extremo. Mas eu lhe digo, não é a verdade. A verdade do evangelho é essa aqui. Nós precisamos, meus irmãos, nos humilharmos e suplicar, Senhor, eu quero ter conhecimento da Tua glória, de quem Tu és, da Tua santidade, da Tua pureza. Eu preciso disto. Os puritanos pregavam a glória de Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, da Trindade, de tal forma, da sua santidade, justiça, juízo, que os pecadores tremiam. E era assim que era pregado o Evangelho. As pessoas pensam assim, mas olha, pastor, isso era no Velho Testamento, que é de fato um Deus irado, mas depois veio Jesus, e Jesus é amor, Jesus, a gente não vê, a não ser aquele momento que ele pegou a Zorrague lá e deu naquele pessoal, foi um momentinho só que a gente viu assim mais alterado, Jesus, com a Zorrague. Querido, que é isso? Jesus manifestou a sua ira santa contra os hipócritas, os fariseus. Jesus os chamou de filhos do diabo. O vosso pai é o diabo, pai da mentira, que não se firma na verdade, por isso vocês não se firmam na verdade. E tem mais, se você for lá para Apocalipse, então você vai ficar arrepiado de ver quem é esse Cordeiro. Veja no capítulo 12 de Apocalipse, a manifestação terrível do Senhor, capítulo 6, versículo 12, eu troquei. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono
e da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo. Cristo está irado. E virá para pisar o lagar da sua ira, diz o texto, e dar a cada um segundo as suas obras. Então, os pecadores precisam saber esse termo integrante, primeiro, do Evangelho da Graça. Deus está irado, é santo, é puro, e não terá por inocente culpado, está irado, e com a sua arco e com as flechas já apontadas, se não se converter, ele vai trazer o seu juízo, e a ira permanece sobre a cabeça de cada um. Então, o que aconteceu com o profeta foi um arrependimento verdadeiro dado por Deus. Ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impurável. Eu sou pecador, eu sou miserável pecador. Aí a gente vê o Evangelho que é pregado e diz assim: olha, todos são pecadores, então reconheça assim, diga assim: eu sou pecador, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Foi isso aí que a gente ouviu. Faça uma oraçãozinha e peça perdão dos seus pecados. Pronto. Mas, meus irmãos, não é isso que nós vemos no Evangelho. Arrependimento, para começar, é um dom de Deus. Nossa confissão de fé diz que é uma dádiva evangélica, graciosa. É Deus quem dá arrependimento. O arrependimento não está nas mãos dos homens, não. O homem está morto em delitos e pecados, não pode crer, não pode entender o Evangelho, não pode crer, nem pode se arrepender. E nem pode aceitar Jesus. Não pode nada. Está morto em delitos e pecados. Então, quando ele ouve a respeito de um Deus santo e que o que está preparado para ele é juízo eterno, inferno. Meus irmãos, o inferno existe. O inferno é uma realidade. E tem gente que não crê no inferno. Tem gente boa, até teólogo, que acha que é injusto os pecados que a pessoa comete durante 70 anos, ele pagar eternamente sofrendo no inferno. Aí diz assim: não vai ser assim não, vai ser aniquilacionismo. Sabe o que é? A pessoa que não é crente morre, desaparece, pronto, foi aniquilada. Meus irmãos, isso é do diabo, é Satanás que quer isso, é ele quem ensina essas heresias. Isso ensina o adventismo do sétimo dia e outras seitas, e esses liberais, que são profetas do inferno. Eles estão dizendo que não existe inferno, e estão sendo profetas do inferno, porque o inferno existe. Os nossos pecados, meus irmãos, são terríveis. Você não faz ideia da malignidade do seu pecado e do meu pecado. Você também não faz ideia da dimensão desse pecado, que é eterno, porque você está pecando contra um Deus eterno, ofendendo um Deus eterno. Ainda tem mais.
você continua pecar, e lá no inferno vai continuar pecando. Nunca vai deixar de pecar. Se você for para o inferno, pode saber que é assim. Só quem vai para o céu deixa de pecar. Nunca mais peca. Mas quem vai para o inferno não vai ter um corpo novo para não pecar. Vai ter um corpo de horror para pecar e sofrer no corpo tudo o que fez contra Deus. Então, diante disso, o que tem que acontecer? É você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e dá-me, Senhor, arrependimento. Essa é a oração, para mim, mais importante a ser feita. Dá-me arrependimento. Porque o arrependimento que vem de Deus, a primeira coisa que Ele vai fazer é lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer você do pecado. Hoje, os pecadores dizem assim: deixa eu ver quais os pecados que eu cometi. 1, 2, 3. Mas se o Espírito Santo lhe convencer do pecado, você vai se sentir o pior dos pecadores. Veja que a palavra aqui de Isaías, mesmo no capítulo 1, ele fala: todos nós somos como o imundo, e as nossas obras de justiça como trapos da imundície. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo diz assim: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio buscar e salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isto é arrependimento. É quando os pecadores reconhecem a sua podridão, sua miséria, seu pecado, do coração, ações, enxafurdado, lameado, todo mal cheiroso, podre, como feridas, a figura de Isaías é feridas não exprimidas. Só o Espírito Santo para lhe jogar no chão e fazer você sentir a miséria que você é, a podridão, o seu coração desesperadamente corrupto, a sua condição de pecado. Imagine você nessa condição diante de um Deus santo. Então, quando Deus convence o pecado, você, pelo menos duas coisas você considera. Primeiro, que você é pecador porque é filho de Adão. Você herdou de Adão o pecado chamado pecado original. Você nasceu nessa condição. Na verdade, você foi concebido. Antes de nascer, você já foi concebido em pecado. Herdou de Adão. E isso não adianta você dizer: Adão pecou, eu pago o pato. Isso não resolve isso aí. Porque o princípio de Deus é esse, é representativo. Você estava lá com Adão, nos lombos dele. Você ofendeu a Deus, você desobedeceu, juntamente com Eva.
e herdou essa condição terrível de morte, de condenação. Você nasceu e pertence a uma raça condenada, você herdou isso. Sabe, o Espírito Santo precisa lhe mostrar isso. Se você abrir Marcos, no capítulo deixa eu ver, Marcos, capítulo 7, versículo 20 e 21, dizia: o que sai do homem, isso é que o contamina. Vou ler, preste atenção. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Está vendo? Crianças, essas misérias estão todas dentro do coração. Só um anjinho tão inocente. Nada, não. Concupiscência está lá dentro do coração. Nasceu filha e filho de Adão e receberam isso aqui. Você tem dentro do seu coração todas essas misérias e já lhe contaminaram. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Sim, já matou no seu coração. Você é um homicida. Jesus disse que basta não amar o irmão, é homicida. E aqui está dizendo que o que está dentro do coração do homem é isso aqui: maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males vêm de dentro, contaminam o homem. A mim, a você, todos nós, ninguém escapa. Todos estamos contaminados. Você veja que ele diz assim: de dentro do coração de alguns homens. Não. Ele diz de dentro do coração dos homens, ou do homem. Do homem. É um termo genérico, que abarca todos. Ninguém escapa, mulheres também. Toda essa miséria. Isso é suficiente para lhe condenar. Não pense que as pessoas vão ser condenadas por rejeitarem a Cristo. Elas já estão condenadas por serem filhas de Adão, pecadores, ofensores de Deus. Mas, além disso, você ainda peca todos os dias, desobedecendo a lei, os 10 mandamentos. Todos os dias. Porque Jesus falou da extensão dos mandamentos. E aí, velho, ninguém escapa, né? Os fariseus pensavam: nunca adulterei, nunca deitei com mulher nenhuma na cama, a não ser minha esposa. Aí Jesus diz: mas qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou. Então, com a extensão que Jesus colocou nos mandamentos, ninguém escapa. Não matarás. Nunca matei ninguém. Mas você, todos os dias, infringe o 6º mandamento: não matarás. Sabe como? Você não cuida da sua saúde, tem que ir ao médico, não vai, não toma os remédios que tem que tomar, come o que não podia comer, tá? Eu sou diabético, tipo 2, aí tem que fazer
dieta. Eu nunca liguei para bolo, mas depois fiquei diabético, comecei a gostar de bolo. Mas não posso comer bolo. E o que eu mais gosto do bolo é aquele branco, aquele negócio molezinho que fica em cima, que você pega com o dedo assim. Minha esposa faz o bolo dos aniversários e eu dá com o dedinho, olha, da próxima vez que eu fizer o bolo, eu vou botar o Êxodo 20 e a Bíblia bem assim no bolo, para você não pegar. Porque é o sexto mandamento, não matarás, não pode. Você tem que entender isso. Você dirige no trânsito igual doido, não obedece nada, tal, você está botando sua vida em perigo e a vida dos outros, você está infringindo contra o sexto mandamento. Eu só estou dando exemplos de como os mandamentos são extensivos e nós infringimos esses mandamentos. O primeiro mandamento é o principal. Todo mundo infringe o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. É o que mais a gente infringe. Mas como? Só eu não tenho outro Deus, não. Só eu, o Deus da Bíblia, o meu Deus de Israel. Conversa. Você tem outro Deus, sim, você, seu eu. Eu, assim, vou para a igreja, estou atrasado, dirigindo o carro, aí vem um caminhão velho na minha frente, e eu não consigo sair, fico nervoso, com raiva, irado. Por que esse caminhão está na minha frente? E eu fico assim, traduzido. Quem botou esse caminhão velho na minha frente? Quem botou? Deus. Aí eu fico irado dizendo assim, pois se eu fosse eu, Deus, eu não botava esse caminhão aí na minha frente. Então eu estou desobedecendo o primeiro mandamento. Nós reclamamos, está calor, está frio, nós não aceitamos as coisas, as contingências, nós somos Deus. E nós pecamos, desobedecendo os mandamentos. E aí Deus é santo. E você não grita, ai de mim. E você pensa que tudo vai dar certo, porque você aprendeu, você foi para a igreja, você professou a sua fé, ou então você simplesmente faz parte da igreja, ou dá o dízimo, ou faz isso, faz aquilo. Meu querido, eu não sei, claro, eu sei que tem os crentes verdadeiros, mas a grande maioria está como esse profeta que, mesmo sendo profeta, teve que se prostrar, porque foi tomado de convicção de pecados, diante da visão da glória de Deus, diante da santidade de Deus, da soberania de Deus. Meus irmãos, se Deus nos visitasse com um arrependimento verdadeiro, um quebrantamento, de modo que nós viéssemos a ter consciência da nossa miséria, do nosso pecado, sabe, a gente iria chorar, a gente ia buscar Deus, ia botar a boca no pó, dizendo, meu Deus, talvez haja esperança. Então, estamos precisando de um arrependimento verdadeiro. E o Evangelho pressupõe isso. Pressupõe uma tristeza segundo Deus, como diz lá, 2 Coríntios. Fala de uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Nós estamos muito alegrinhos. Precisamos que Deus nos dê essa tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. E por último, terminando, diz a palavra aqui que ele, nesse desespero, ai de mim, clamando misericórdia de Deus, Deus ouviu.
Deus ouviu o clamor de desespero, de angústia, de aflição e de arrependimento do profeta. Deus ouviu. Ai de mim, Deus ouviu. Então, Deus é amor, é assim. Deus é amor, mas não passa pano na cabeça de ninguém. Deus é amor, mas não terá por inocente culpado. Deus tem uma saída que custou o sangue do seu amado Filho. Ele se fez carne na plenitude dos tempos, segundo o propósito de Deus Pai. Ele desceu para ser o redentor desses que o Pai escolheu, em todas as eras, até o fim do tempo, até chegar à plenitude dos gentios. Os eleitos têm um número fixo, que não pode ser diminuído nem aumentado. Cristo veio por eles, e morreu por eles, e derramou seu sangue por eles, e expiou a culpa deles. Fez a obra perfeita, cumprindo o que era preciso, conforme a justiça que o Pai exigiu. Ele sofreu todo o castigo, a ira de Deus caiu sobre ele. Sabe esse arco, aquela cabeça? Foi na cabeça dele. Ele recebeu a seta inflamada da ira de Deus na sua cabeça, que era para mim, que era contra mim, que era contra o profeta. E derramou sangue como de cordeiro, não de bode, de touro, sangue de cordeiro divino, sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí, que é isso? Um anjo tira do altar uma brasa, do altar. O altar era o lugar do sacrifício, o altar era onde se imolava o cordeiro, sangue era derramado sobre a madeira, depois era colocado fogo, de forma que aquelas brasas eram brasas, vamos dizer, com sangue. Não era qualquer brasa, era a brasa do altar. Era uma brasa que vem da cruz, que naquele tempo era tipo, mas apontava para o sangue de Cristo. Esse altar era santo e apontava para o Cordeiro de Deus que seria morto. Então aquela brasa era tipo do sangue de Cristo, que foi colocado sobre a boca imunda, podre daquele profeta, e a purificou e a santificou. E hoje nós temos mais do que tipo, mais do que brasa que é tipo do sangue. Nós temos à nossa disposição sangue jorrando da cruz, ainda hoje, de cordeiro, do sangue de Jesus. Meus irmãos, a fonte está aberta desse sangue, à disposição, para qualquer um que clame, ai de mim, que sou pecador, homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, nós devemos instar aos pecadores para que se arrependam, crendo que Deus haverá, por sua graça, de dar arrependimento a eles,
e fé para crerem em Jesus, correrem para a cruz, ao sopé da cruz, e clamarem pelo sangue que jorra da cruz, que purifique os seus pecados, que os limpe, que os lave. Com a brasa tocou minha boca e disse, desde que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, eu espero que Deus esteja falando ao seu coração. E continue a falar. Talvez você precise passar um tempo lamentando a sua condição, o seu pecado. Talvez você tenha que ser assaltado por uma tristeza segundo Deus. Os puritanos chamavam isso de agonizar em arrependimento, que nossa geração não sabe o que é. Talvez você tenha que passar por isso. Ir para casa pensando, atormentado, sem paz. Talvez você acorde de noite e diz, meu Deus, será que eu sou salvo mesmo? Será que o evangelho que eu ouvi é o verdadeiro evangelho da graça? Ah, meu Deus, tem misericórdia de mim, ai de mim, Senhor, ai de mim, porque eu sou perdido, estou perecendo, tem misericórdia. Pode ter certeza, se você fizer isto, é um grande sinal de que você é um eleito, um amado de Deus, e Ele virá ao seu encontro. Coração compungido e contrito, Deus não despreza. E o Senhor Jesus disse, aquele que o Pai enviar a mim, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Certamente, Deus irá operar, que Ele tem prometido na sua palavra. Não é uma meia conversão, não é um convertido mais ou menos, não é uma vida cristã medíocre que se arrasta espiritualmente, sobe, desce, levanta e cai. Não, o resultado da cruz é de fato uma vida verdadeiramente transformada e liberta. Não é impecável, você vai pecar, mas não será dominado por prática de pecado. Vai experimentar uma vida santa diante de Deus, glorificar seu nome com bom testemunho, glorificar a cruz que salva e exaltar o nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória, que está sentado no alto e sublime trono, recebendo os louvores e adoração dos serafins, e nós nos juntamos aos anjos e cantamos, adorando este Salvador bendito, que por sua graça, misericórdia e seu sacrifício nos livrou do mais profundo inferno. E Deus assim nos abençoe. Amém.